Muito bem, pessoal. Agora sim, estamos dando início a mais um podcast no Divã do Tony Madá. Lembrando que esse podcast ele tem a finalidade de entrevistar pessoas improváveis. O que é uma pessoa improvável? É aquela pessoa que passou por dificuldades na infância e na fase adulta ela de alguma forma triunfou, não obstante as dores da infância. E falando em improvável, hoje a nossa entrevistada é uma pessoa que passou por várias adoções na sua infância. Ou seja, ela foi órfã aos 5 anos de idade. E depois de passar por várias aventuras na infância, hoje ela trabalha com análise corporal. E essas informações que ela tem para nos dar, tenho certeza que vai agregar muito na vida de todos os ouvintes e telespectador. Eu estou falando da grande Kelly Rosane. Tudo bem, Kelly? Tudo bem? Que ótimo estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença ilustre aqui no nosso podcast no Divã do Tony Madá. Conta para nós, Kelly, como foi a sua infância? A minha infância foi uma aventura, como você falou, né? Eu perdi a minha mãe com 5 anos de idade, não conheci meu pai, e daí então eu passei a ser adotada por algumas famílias. A primeira família foi uma pessoa que minha mãe trabalhava para ela. E foi uma mudança radical, porque eu mudei também de estilo de vida, de uma vida muito pobre para uma vida muito rica. Isso foi um choque, embora todo mundo falasse, não, mas isso não é bom, então depende, uma criança de 5 anos. É o chamado forte impacto emocional. Em todos os sentidos, né? É, você da água, você foi ao vinho. Exato, exato. E como bebe vinho? Para quem nunca bebeu, é difícil Com entender. certeza. E o relacionamento em si, e se espera muito de uma criança, né, nesse caso, porque se espera que ela saiba tudo. Mas eu não sabia nem sequer o que estava acontecendo na minha vida. Então foi uma fase muito complexa. Fui para uma escola particular, para vocês entenderem, na cidade que eu morava, é como se eu tivesse ido para Paulista, estudar numa escola na Paulista, sabe? E uma outra realidade, outro tipo de vida, foi bem complexo. E, como não poderia ser, também não durou muito tempo. Depois de alguns anos, não houve uma adaptação muito grande, fui passada para uma outra família. Aí depois eu acabei indo para outra, e depois para outra, e depois voltei para essa segunda. Rodízio familiar. Rodízio familiar. Mas essa pessoa que ficou comigo é minha mãe até hoje, eu chamo ela de mãe, ela me trata como filha. Nós temos um relacionamento muito bom, embora ela tá bem longe, ela tá em outro estado, mas foi quem me acolheu de verdade. E isso me deu estrutura para chegar aqui. Você é mineira, né? Sou mineira, uai. Pão de queijo. Oh, pão de queijo. É bem assim, eu sou mineira e mais um desafio, né? Um mineiro em São Paulo. Você sabe que é desafiador, né? Com certeza. Para um mineiro estar em São Paulo, principalmente mulher, gente. Eu não sei para quem sabe, mas para mulher, a mineira, um povo mineiro, é aquela pessoa assim. Você passa na frente da casa dele, 1 hora, você é um estranho. Você passou pela segunda, você é o melhor amigo do mundo. Se te convida para tomar café e comer pão de queijo. É assim que é normal. Pra você ter uma ideia, eu fui lá esses dias e a pessoa que estava no caixa do supermercado, eu comentei do delineado dos olhos dela que estava bonito. Ela foi lá no armário, buscou e trouxe para me mostrar qual era a marca. Olha só. O mineiro é assim. Aqui em São Paulo, não. Então, quando eu vim pra cá, eu já vim já adulta, né? Eu vim com 30 e poucos anos e muito simpática, né? Conversa com todo mundo e todo mundo já vira amigo aqui. Isso é um pouquinho complexo. Então, você vê que a minha mudança de realidades foi contínuas, né? Elas não foram só na infância. Quando eu passei por várias famílias, cada família eu tive que me adaptar. E quando eu me tornei adulta, me casei e mudei de estado. Também tive que me adaptar. E depois veio o divórcio. Mais uma adaptação. Em que aí os filhos ficaram com o pai. Foi um choque enorme para mim isso. E lidar com tudo isso, claro, terminou no burnout, né? Pois é, menina, você falando aí, Kelly, eu lembrei de uma frase que eu sempre cito ela aqui nos podcasts. Pessoas não resistem a mudanças, elas resistem a ser mudadas. E você se submeteu a essas mudanças, querendo ou não, e teve o lado bom, porque pessoas que têm flexibilidade de mudança, elas conquistam uma série de coisas que as pessoas que ficam apegadas não conseguem. Teve um podcast que eu fiz
no mês passado, e eu falo do apego emocional, que é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm. Ou seja, as pessoas se apegam a pessoas, hábitos, crença e até objeto. E nesse seu caso, né, você acabou sendo desapegada por conta da situação que você passou. Então vamos colocar que nesse ponto de vista eu acabei ganhando uma vantagem enorme, Com certeza. não é? Porque se eu aprendi a não ser apegada nem a pessoas, quanto mais a objetos e a É, coisas e a crenças, crenças né? que Para mim é muito fácil, é muito flexível mudar de mentalidade desde que eu encontre sentido nela. E foi aí que eu consegui chegar até onde eu estou aqui, né? Porque imagina, cada família é diferente uma da outra. com Tem certeza. princípios, tem formas de viver. Então você sai de uma aqui e você entra para outra ali e você tem que mudar até o seu jeito de se comportar. Com certeza existe culturas familiar, tradições oriundo de paradigmas. É como Exato. alguém que vai na sauna. Não sei se você já foi em sauna. Já. Sauna é assim, você tá lá 80 graus. De repente você tem que pular na piscina para acontecer o choque térmico. E Exato. as pessoas, aí que as pessoas travam. Uhum, Porque exatamente. o velho é conhecido, aí entra na zona de conforto. Tá ruim, mas tá bom. As pessoas não querem mudança. Por quê? Porque o cérebro, ele é feito ou projetado para economizar energia, para te manter ali ó, na zona de conforto, e é isso que as pessoas passam a vida sem se dar conta. E a gente vê que você não. Você é uma pessoa resiliente. São sinapses neurais, né? Às vezes nós criamos aquelas sinapses e não queremos mudar, né? É muita Sim, transformação sim, quando sim. você muda Dá a trabalho. Nossa, é muita energia. Você sabe que é mais fácil emagrecer pensando que faz exercício? Você sabia disso? Já pensou? Os nosso cérebro consome muito mais calorias do que os nossos músculos. Tanto que você pode ver que eu, como analista corporal, sei que as pessoas que têm a maior capacidade intelectual, geralmente elas têm mais dificuldade em engordar, porque elas consomem muita caloria, entende? Isso tem várias explicações, não é só isso, não é? Mas a questão é que o corpo tenta, como você falou, economizar energia. Então é mais fácil eu ficar ali no mesmo, né? Eu não mudar. Aí você falou, tá ruim, mas tá bom. Exatamente. E as pessoas passam por essa vida, Kelly, sem se dar conta. Costuma naquele padrão e vai tocando o barco. Agora sim, Kelly, diga para nós qual foi a sua maior dificuldade, maior dor que você se lembra da sua fase de criança. Deixa eu pegar a listinha aqui, deixa eu ver. Pergunta que vale Deixa eu ver. É US$ 1.000.000. quase isso. Mas eu vou te ser bem sincera. Olha só, parece uma coisa meio assim, tá, você tá querendo fazer cena. Não, gente, o meu cérebro ele funciona da seguinte forma. Ele deleta aquilo que não tem utilidade, mas da forma mais prática possível. Então, existem muitos fatos na minha vida que eu lembro, mas eu não consigo me lembrar de forma tão ruim, entende? Então, mas eu vou te contar uma que pra mim hoje eu vejo e falo assim, se pensar bem, não foi tão ruim assim. Mas foi, quando a minha mãe faleceu, nós morávamos em um lugar muito pobre, muito pobre, muito pobre. E eu e minha irmã não tínhamos família, né? Então a gente ficou jogada na rua. Alguém passou, eu só lembro da voz da pessoa, não lembro da pessoa, falando assim: Olha, hoje é o enterro da sua mãe. Você quer ir ver? Você quer que eu te levo pra você assistir? Eu nem sabia que a minha mãe tinha falecido, ninguém tinha contado pra mim isso. Aí eu olhei e falei assim: não, não quero. Porque a minha primeira reação foi: não tô entendendo o que você tá falando. Não sei pra onde você vai me levar. Não quero. Aí alguém chegou por trás e falou assim: não, você não tem que perguntar se ela quer. Ela não tem condições de entender, eu tenho que levar. Aí começou uma discussão entre as duas: não, tem que respeitar a vontade dela. Não sei, eu sei que eu não fui. Tá? Fiquei lá. Hoje eu penso assim, poxa vida, eu não despedi da minha mãe. Depois eu pensei assim, que bom que eu não despedi da minha mãe. Porque eu não tenho essa cena de despedida, sabe? Eu não tenho esse momento. Pra mim, eu lembro, a última cena que eu lembro da minha mãe, eu tenho até um vídeo gravado no meu Instagram contando isso, que ela estava deitada na cama há dias com dor de cabeça intensa, e eu comecei a bater com um pauzinho na máquina, na caixa de máquina de costura dela, fazer um barulho cantando pra ela. A minha irmã falou assim, para com isso, eu não tô vendo que a mãe tá doente? Aí a mãe falou assim: não, deixa ela, tá lindo. Olha só.
Isso pra mim foi o que eu guardei da minha mãe. Deixa que tá linda. E eu tô sendo linda até hoje, entende? Porque foram as palavras dela que conduziu minha vida. Quantos anos sua mãe tinha quando faleceu? Ah, ela era muito nova, ela tinha 32 anos. Nossa. Ela era bem jovem. E a causa da morte? Então, no documento está escrito que foi hemorragia cutânea. Hemorragia cutânea é uma hemorragia interna, mas não especifica onde é. Como eu conheço a história de que ela tinha epilepsia, né, epilepsia, então ela poderia ter caído, batido a cabeça, alguma coisa assim, por isso a dor de cabeça, né? Sim. Mas eu não sei te dizer exatamente o que foi que aconteceu, eu já até tentei buscar algumas informações, mas não consegui. Entende? Sei que ela ficou muitos dias em casa, aí quando uma pessoa da igreja resolveu levar ela para o hospital, depois de dias que descobriu que ela estava em casa, aí os médicos tentaram, mas não tinham o que fazer mais. Entende? Mas mesmo assim, essa história, eu só descobri quando eu estava grávida do meu segundo filho, quando meu ex-marido falou assim: vamos achar sua irmã. Que eu e minha irmã nos separamos. E a gente nunca tinha se atentado, mas na certidão de óbito da minha mãe tinha era na certidão de óbito? Eu não lembro, eu sei que tinha o nome de uma pessoa. Chama Ana Rocha. Foi a pessoa que me ajudou minha mãe. Aí o meu ex-marido foi lá, procurou no catálogo, achou o telefone dela e fomos atrás dela. Ela ainda tinha um contato da minha irmã. Só não tinha contato comigo. Aí, através dela, eu encontrei a minha irmã, que a gente tinha anos que não se via. E aí eu descobri toda essa história. Olha só. Que coisa, né? Quando essa pessoa perguntou se você queria ir no velório da sua mãe, você estava brincando? Eu estava na rua, eu não sei o que eu estava fazendo. Eu vivia na rua, né, na verdade, porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro, então a gente ficava na rua ali brincando, né? Muito interessante isso. Muitas das vezes o nosso cérebro, né? Ele nos poupa de dores, né? Mostra assim, né? Que como se fosse deletou, né? Deletou. Que impressionante isso, né? E meu cérebro faz muito isso. Ah, o meu filho, eu tenho 2 filhos adultos, né? E meu filho mais velho, de vez em quando ele fala assim: mãe, você lembra disso, disso, disso? Eu falo: não. Como é que você lembra? Ele é mãe, mas não, não lembro. Tem coisas que eu tenho memórias muito boas, mas as memórias ruins é como se meu cérebro não fizesse questão, Nossa, sabe? isso é uma dádiva. Eu considero. É uma dádiva poderosa, é quase um dom. Porque a maioria das pessoas, né, segundo o doutor Augusto Cury, que você deve conhecer, ele Sim, fala, claro. né, do fenômeno RAM, registro automático de memória. Tudo que acontece de bom ou de ruim vai para esse registro e acabou. É como um fichário gigante que ali vai ser levantado em fração de milésimo de segundo, a partir da hora que tiver um gatilho mental. Surreal, menina, surreal. Agora sim, Kelly, qual foi a maior alegria da sua infância? A maior alegria da minha infância, eu acredito que foi. Eu acho que quando eu fui adotada por a pessoa que é minha mãe hoje, que é a dona Angelina, quando ela me adotou e eu recebi uma família, porque a família anterior eu não tinha irmãos, os irmãos já eram adultos, tinham grandes. E embora eles fossem muito mais velhos que eu, mas éramos 6, comigo ia ser 7. Família enorme. Então, assim, pra mim aquele momento foi assim, nossa, é muita gente que eu tenho na minha vida, sabe? Então, pra mim foi muito importante esse momento, quando eu fui acolhida por ela, pelos filhos dela, pelo marido dela. Então, foi assim, um momento que eu me senti assim rica, entende? Muito rica. E ela tinha outros filhos. Ela tinha mais 6 filhos. Foi um desafio enorme pra ela. E os seus irmãos adotivos não fizeram oposição com você? Você passou A por uma. reação tem porque é gente nova, né? É mais uma, é mais nova, é caçula, vira concorrente. Então a Sim. reação sempre tem, né? Aquela tipo assim, É, ocupando espaço que é meu. ciúmes. Ali, Sim, mas nada que fosse algo que fosse um problema muito grande, né? E como eu fui morar com ela, na verdade eu já tinha quase 10, porque dos 5 aos 9 eu fiquei com essa primeira família. Então eu já era maiorzinha, né? Eu ia fazer 10 anos, então já era um pouquinho maior, já estudava, né? E logo depois eu comecei a trabalhar. Então, vamos colocar assim que não foi tão complexo, entende? certo. Eu percebo que sua irmã não foi com você, foi adotada por outra família? Sim, a minha irmã foi adotada pela família. Depois, quando eu encontrei ela, ela me contou que ela ficou alguns dias dormindo cada noite numa casa.
Até que uma pessoa ficou sabendo por uma vizinha, olha, tem uma menina aí. Aí essa moça traz pra mim. E adotou ela, assumiu ela, entendeu? E cuidou dela até hoje. É a mãe dela. Entende? Mas esse tempinho aí, ela ficou alguns dias, eu não sei precisar quantos dias ela ficou assim. Passava o dia inteiro na rua, alguém chamava pra comer, pra dar alguma coisa, e à noite alguém punha pra dentro. Durante alguns dias. Foi bem difícil pra ela, bem difícil. É muito comum, Kelly, assim, quando a criança ou os irmãos ficam órfãos, ser separados, né? Vai para um canto, vai para o outro, e às vezes nunca mais vê. É. Foram muitos anos. E eu sempre falava assim, eu queria tanto encontrar minha irmã, queria tanto encontrar minha irmã. Acho que de tanto eu falar, mas tá bom, vamos lá, vamos achar essa irmã sua. E nós encontramos, depois de muitos anos, eu estava grávida do meu segundo filho e ela ainda não tinha tido o primeiro, ainda, embora ela seja mais velha. Então, quando nós nos encontramos, também foi um choque, claro, porque nós fomos criadas totalmente diferentes uma da outra. Nós não parecemos muito uma com a outra em todos os sentidos. Foi bem complexo também, entende? Mas assim, com certeza foi muito bom, porque quando eu reencontrei ela, eu tive a sensação de, nossa, não tô sozinha no mundo. Tem um sangue meu aqui também, entende? Além dos meus filhos. Eu tinha vamos colocar, uma herança, né? Eu tinha mais uma família. Então, para mim foi muito importante ter, ainda que a gente hoje está longe uma da outra, mas saber que tem, né? Eu tenho uma irmã, ela é meu sangue também, a gente tem uma história, então isso fez muita diferença para mim ter encontrado ela. É muito gratificante. Você me falava nos bastidores, Kelly, que você começou a fazer leitura corporal bastante cedo, né? Conta para nós como foi que tudo começou. Então, quando foi inconsciente, né? Porque de uma família para outra, essa coisa toda, e irmãos, gente, eu preciso aprender a lidar com todo mundo, porque senão não vou ser aceita. Jogo de cintura. Se eu não for aceita, peraí, deixa eu ver como é que eu aprendo isso. Então foi inconsciente. Comecei a aprender a ler as pessoas, entender como elas funcionam muito rápido para poder me adaptar aos lugares por onde eu passava, entende? Então isso acabou se tornando uma coisa meio que natural. Você já ouviu falar naquela série chamada Lie to Me? Não. Ai, adoro essa série. Ela estava no Netflix, mas saiu. Essa série fala de uma pessoa que ele lia microexpressões. Então, ele fazia serviços para a FBI, para a polícia, para identificar o risco daquela pessoa estar mentindo, tipo um político que está sendo acusado de algo muito sério. E não tem como provar, então chamava ele para fazer as microexpressões da pessoa, ou em casos muito graves ali de sequestro e tal. Então, só que ele era extremamente técnico. E ele contrata uma pessoa que nunca tinha estudado na vida, mas era melhor que ele. E ele ficava muito bravo com isso, mas por quê? Ela tinha pai alcoólatra. Então, quando era criança, ela tinha que aprender a ler muito rápido se ele estava alcoolizado ou não, para saber o que fazer. Então, ela tinha despertado nela essa capacidade de ler microexpressões por causa da necessidade. E eu me identifiquei muito, né? Embora eu não tive um pai alcoólatra, mas essa habilidade de ter que ler muito rápido as pessoas. Então, isso aí foi uma coisa que eu cresci com ela. É como se fosse uma intuição, né? É quase que fosse uma intuição. Que a E. intuição a gente sente, né? Uma coisa que não tem explicação. Somente quem tem aquela intuição fala que as mulheres têm a intuição mais desenvolvida, né? Mas eu aprendi uma coisa, que intuição, ela é treinável. Existem 6 faculdades que as pessoas não conhecem, que a gente vem com ela modelo de fábrica. Sabe quais são? As 6 faculdades mentais? Pode falar. Razão, intuição, percepção, imaginação, vontade e memória. A mais poderosa, ou as mais poderosas, é a imaginação e a intuição. Eu sempre fui muito intuitivo, mas não percebi inconscientemente. Dizem que quem é do mês de março é intuitivo, signo de Somos peixes. nós de março, mas eu sou Ares, eu sou do finalzinho. E eu, várias vezes na minha vida, eu tive intuição e
Como se passasse um Você semáforo quer uma vermelho. explicação da análise corporal para isso? Eu tenho. Ou você quer primeiro entrar na análise corporal para a gente entrar nisso? Fica à vontade, fica à vontade. Então, como analista corporal, quando eu descobri a análise corporal, que eu vi o Elton Euler, que é o criador do mapa de caracteres, fazendo uma leitura de uma pessoa, só olhando para ela, essa pessoa pensa assim, sente assim, faz assim, ela costuma se comportar dessa forma. E os colegas falam assim, nossa, ele é assim mesmo. Muito preciso, né? Aí eu falei, não, peraí. Volta o vídeo, deixa eu ouvir de novo. Que eu tava com meu marido num dia até. Aí eu falei assim: não, peraí, deixa eu entender isso aqui. Como que ele conseguiu fazer isso? Aí fui lá, pesquisei, descobri o Corpo Explica. E no Corpo Explica eu falei: quero esse curso. Fiz o curso, passei, consegui o certificado do MEC, né? Que ele é certificado pelo MEC, e comecei a praticar. E falei: gente, isso é incrível, porque eu olho pra você, eu sei quem você é, como você pensa, como você sente, quais são os seus medos, quais são os seus poderes. Seu maior poder de magnetismo, inclusive sei até como conversar com cada pessoa, só de olhar para ela. Isso é incrível. Então, voltando agora o que nós tínhamos falado sobre o seu poder de intuição. Você tem muito de um caractere que eu chamo de visionário, tá? Mas o nome científico dele é esquizoide. Esse caractere são pessoas que, lá na primeira infância, na gestação, se concentrou muita energia na mente. Então, o seu corpo, sempre quem tem muito esse caractere, vai poupar energia no corpo. São pessoas que não têm musculatura muito grande, são pessoas que têm extremidades muito frias, são pessoas que têm mais dificuldade de engordar. Quanto mais as articulações são bem visíveis, entende? Esse ossinho aqui, sabe? A clavícula são bem visíveis, são várias características. Na cabeça tem essa, tá vendo que você tem uma entradinha aqui, ó, meio apertadinho aqui. Sim, sim. E isso é uma das características desse caractere. Então, o que acontece? Essa pessoa, lá na gestação, percebeu que não era muito bom se mexer. Quando ele mexia, a mãe, por algum motivo, preocupada com enxoval, seja lá o que for, tá? Não é culpa da mãe, ativava uma preocupação que liberava hormônios, o útero ficava meio desconfortável. E a criança deu assim, quer dizer, então que mexer é ruim? Peraí, não vou mexer. Aí ela concentrou toda a força dela na cabeça para não mexer. Isso fez com que o sistema nervoso central dela minimizasse essa informação de que existir não é bom. Então, toda a capacidade mental intuitiva que você tem vem desse caractere. Só que esse caractere, ele foi ativado de que forma? Na verdade, os caracteres são 5, tá? Todo mundo tem os 5. A diferença é a proporção que cada pessoa tem, que é única, é como uma digital. Cada um tem uma combinação. Por isso que cada pessoa é única. E por isso que o analista corporal é tão preciso, porque ele consegue avaliar a quantidade que tem desses caracteres e entender então exatamente como você funciona. Tipo uma porcentagem. Exatamente, que foi um mapa de caracteres que foi desenvolvido há apenas 5 anos. É algo novo na ciência. Entende? É uma revolução na ciência. E que agora estamos desenvolvendo, os analistas estão vindo para o mercado. Então é algo muito novo. Mas quando eu olho para uma pessoa e sei, por exemplo, que os principais caracteres é esse, então significa que você é assim, assim, assado. Quer ver? Pode? Sim, pode falar. Tá preparado? Você é uma pessoa extremamente imaginativa. Sua capacidade de ligar pontos, e é uma coisa muito engraçada que você está no meio de um monte de pessoas, e você percebe e fala assim, gente, mas não era só fazer isso? E todo mundo olha para você e fala assim, mas como que você pensou isso? Mas para você é lógico e óbvio, você ainda olha e fala assim, como assim, gente? Ninguém viu? Não, ninguém viu, só você viu. Porque a sua mente é capaz de ligar pontos e ver além do que a maioria. Eu falo linkar. Linkar. Esses dias a Gi falou assim pra mim, vendo eu criar os conteúdos, às vezes eu tô dirigindo, eu chamo de insight, me vem insight relacionado à inteligência emocional e eu faço aquele conteúdo na hora. Ela falou, nossa, de onde você tira essa expertise? A capacidade de ligar pontos, né? Isso, a gente vai fazendo associação. Sim. Daqui a pouco você fala, nossa, enquanto E mais para você é a coisa mais fácil do mundo. Enquanto mais pratica, Kelly, mais bom você fica. Exato. E só que tem uma questão nisso aí. É viver no mundo da mente. E é tão bom viver no mundo da mente, não é? Sim, Dá sim, vontade de nem sair. com certeza. Aí é quando você quer se esconder, você quer ficar na caverna. Por quê? Porque é muito bom, é fantástico esse mundo. Você pode ser você. Porque muitas vezes as coisas que você pensa, se você dissesse pra todo mundo, já tinham te internado. Com certeza.
Com certeza. Eu sei disso. Só que você também tem um outro caractere que ajuda muito, que é o comunicador, que o nome científico é oral. Você é uma pessoa que se conecta muito fácil. Então, você chega no ambiente, você percebe o clima. As pessoas não precisam Exatamente. falar. A energia, a gente lê muito Exato. fácil. E não adianta me tentar mentir pra você. Você vai saber. Exatamente. A gente vê pessoal mentindo na cara dura e você sabe que é mentira e fala, coitado, né? Fazer o quê, né? É, E o fato de você ligar pontos e ser uma pessoa que conecta muito com os outros faz com que seja uma pessoa que você sente intensamente. A quantidade de sentimento que você tem é muito grande. exatamente. É Você uma sente explosão de demais. sentimento. Exato. Exato, explosão de sentimentos. E quando você sente demais, acaba virando uma represa, porque o seu traço visionário, ele gosta de ficar no mundo da cabeça, ou seja, ele quer se esconder, mas o seu traço comunicador quer se conectar. Então o podcast ficou perfeito. Perfeito, porque pensa bem, você também tem um outro traço que ele é extremamente estratégico, que o nome científico é psicopata, não tem nada a ver com a patologia, tá? É só o nome científico. O estrategista, ele é aquela pessoa que é extremamente líder natural. É que a gente sabe que líder não é uma coisa que se prepara, você pode treinar. Mas, por exemplo, se você chegar no meio de um grupo de pessoas aqui, acontece um problema, precisa de resolver, o líder natural vai ser elegido automaticamente. Ainda que alguém dê uma carteirada e fale, eu sou, mas as pessoas só vão ouvir o líder natural. E você é esse líder natural. Então, pensa bem, você está no podcast. Você é uma pessoa que liga pontos muito rápido, então qualquer conversa você sabe conduzir. Você consegue argumentar com muita facilidade por causa do seu estrategista e você sente. Então, tá aqui a entrevista, a pessoa ficou desconfortável, antes dela mencionar, dela pelo menos identificar, você já percebeu. Você já muda de Exatamente. assunto. É ou não é? Exatamente. Fração de segundo, você já muda o curso ali. Eu mudo o curso. É, Exatamente, a sua habilidade para isso é incrível. É incrível. E isso faz de você. Esse mundo aqui é o melhor mundo para colocar os seus caracteres no recurso. O que que é no recurso, tá? Os caracteres, eles entenderam traumas de infância, igual esse que eu fiz da gestação, e criou uma proteção. Então, imagina, já viu aquele estado assim, quem tem medo de cobra, quem já foi picado de cobra tem até medo de minhoca? sim. Isso é o quê? É uma reação instintiva. Então, sua proteção, sua reação instintiva. Quando você sente a possibilidade de ser rejeitado, você se retrai. E a rejeição tem várias formas, tá, gente? Às vezes é até de a outra pessoa não gostar do que está falando. Aí você tende a fechar e se calar. Porque você tem medo que a outra pessoa vai pensar, porque isso é um gatilho mental, como você disse. Exatamente. Entende? Aí você se fecha. Só que esse gatilho, ele é automático. A proteção é algo automática, você não precisa de pensar. Mas o seu superpoder, para ser ativado, você precisa de pensar. E a maioria, por não saber qual é o seu, não sabe usar. E não ativa. E por isso vive com problemas. Então, qual que é o seu superpoder? O seu superpoder é a capacidade de pensar, mas a sua dor é medo de falar. Se você tem consciência de que pode falar, porque o que sai da sua boca é incrível. Não precisa ter medo, porque a sua capacidade de fazer o 2 mais 2 e fechar um raciocínio é incrível. Você ativou o seu superpoder. Você agora sabe usar. Só que você entende que ele é consciente? Eu preciso o tempo todo ficar me lembrando? Não, peraí, eu sou inteligente, eu não preciso ter medo. Se a outra pessoa. E outra coisa, os seus 2 principais traços. Se eu falar e a outra pessoa não entender, eu tenho sensibilidade de perceber antes mesmo que a própria pessoa conclua que ela não gostou e mudar a conversa. Exatamente. Então, vai pra vida ser feliz, porque os seus superpoderes são incríveis. Você entende isso? Essa é a parte mais Maravilhoso. gostosa da análise corporal pra mim. É poder falar pra pessoa, tipo, olha, vem cá, você sente isso aqui. E junto com isso aqui, vem isso aqui, ó, esse pacotinho aqui, ó. Esse pacotinho aqui é igual Kinder Ovo, sabe? Quando você abria quando era criança. Abre e usa, toma, é seu. Aí a pessoa pega e fala assim, nossa, é mesmo? E começa a usar. Veio sob medida. Sobre medida, é incrível como o corpo é, né? Como a mente é perfeita. É sob medida, para aquela dor que você tem também tem um superpoder. A natureza, Deus, o universo é maravilhoso. Isso aí, Kelly, você falando aqui me veio à mente. Você vê uma pessoa quando ela nasce deficiente visual, os poderes que são desenvolvidos para superar
o que ela perdeu. Geralmente, Exato. a gente conhece, né, cantores como Sim. Andrea Bocelli, Stevie Wonder, são deficiente visual, tocam piano e têm uma São audição, perfeitas. são perfeitas. Vamos até um pouquinho menos longe. Todo galo canta super bem. Você sabia disso? Sim, sim. Todo gago canta super bem. Como assim? Gago canta super bem? Então, é a habilidade que ele tem. Entende? A minha habilidade é isolar o que é ruim. Esquecimento, Entende? Exato. O que é ruim não tem efeito sobre mim. Entende? Eu tento trazer para cima o máximo possível o que é bom. Então, só que dentre os meus caracteres, eu também tenho meus desafios. Por exemplo, quase que eu não venho. Você acha que eu cheguei atrasada hoje foi só por causa do trânsito? Não, há uma briga aqui dentro. Porque meu principal caractere é o que eu chamo de protagonista, que cientificamente chama rígido. A rígida entra em uma briga interna que ela quer brilhar, ela quer palco, porque o desafio, o maior poder dela é ganhar na competição. Mas ao mesmo tempo, sempre ganhar. ela odeia ser exposta. Por quê? Porque a exposição corre o risco de não ser aprovado. Sabe aquela pessoa que vive procrastinando? Essas pessoas são pessoas, presta atenção, vê se não faz sentido. Necessidade de aprovação. Todo mundo que é muito procrastinador é extremamente perfeccionista. Sim, sim. É ou não é? Com certeza. E por isso ela procrastina. Porque ela quer muito perfeito. Fica E se esperando ela perfeição. sentir que pode ser que ela não consiga fazer perfeito, ela prefere nem fazer. Esquece que o feito é melhor do que o perfeito. Não é que esquece, é um gatilho. Mas vamos lá. Eu sei, eu sou analista corporal, mas lembra que eu falei que instintivamente é a proteção e conscientemente é o superpoder? Então eu tenho que ativar, eu tenho que ir lá e apertar o botão do meu superpoder. Se eu não tiver essa habilidade com frequência de fazer, mais difícil vai ser. Então eu lembro, Karen, você tá com medo de quê? Falar pra você é a coisa mais normal do mundo, a coisa mais fácil. Você tá achando que eu tô difícil pra mim? Não tá difícil falar. Mas chegar até aqui foi. Aquele conflito, né? Mas, Kelly, você já falou no podcast 1 milhão de vezes. Kelly, você tá acostumada a falar com pessoas, a falar em público. Eu sei, mas deixa eu apertar o botão. Peraí. Ai, tá difícil. Você entende? É uma prática. É uma prática de o tempo todo se ativar o seu superpoder. Com certeza. Só para endossar o que você está falando, queria até falar aí para os ouvintes, telespectador, quando foi para mim começar esse podcast, eu passei esse conflito que a Kelly está dizendo. Foi um sufoco. A minha primeira entrevistada que você conhece foi a grande doutora Vandiane. E eu sentado aí, ó, e ela aqui, e só Deus sabe como que eu tava. Num sufoco, só que saiu muito bom e pessoas falaram: "Nossa, você parece que é profissional. Você nasceu para as câmeras", falou para mim assim, né? Aí isso vai de encontro à sua análise corporal que você falou Exato, a hoje. sua combinação de caracteres. Na verdade, o seu superpoder é esse. Seu superpoder é o poder de conexão, comunicador, estrategista e visionário. Imagina uma pessoa que tem capacidade de intelectual de ligar pontos, é extremamente imaginativo, então consegue. Para você poder ligar pontos, você tem que visualizá-los, né? Então tem que ter Sim. muita imaginação. Tudo é criado duas vezes. Primeiro na mente, depois físico. Exato, exato. E quem tem dificuldade de criar na mente tem dificuldade de fazer no físico. Você não tem Exato. dificuldade nenhuma de fazer na mente. Então você só precisa da prática de colocar pra fora. Só isso, que é o botãozinho que eu falei. Esse você tem que ir lá e apertar. Entende? O de criar na mente você não precisa, é automático em você. Mas de colocar pra fora, você tem que apertar o botãozinho, que é o seu superpoder. Então, só que é mais ou menos assim, dirigir carro. Vamos pôr carro manual. Carro manual, para quem não sabe, sabe que, nossa, olha lá e fala assim, nossa, ela tem que cuidar do espelho, dos pedais, da marcha, do volante, das placas, do trânsito, é um monte de coisa. Mas depois que você aprende, você nem percebe. Você pega o carro quando você vê, você tá em casa. Piloto automático. Piloto automático. O apertar o botãozinho também vira um piloto automático, se você treinar para isso. Olha que coisa, né? Só pra gente fechar essa parte, quando minha mãe estava grávida de mim, passou muita dificuldade. O que você falou aí, ó, foi fatal. E naquela época, todo ano era um filho. Eu sou filho de pais nordestinos.
Se todos meus irmãos fossem vivos, seriam mais de 10. Então, todo filho que vinha sofria um tipo de rejeição. E tem uma coisa do esquizoide também, que você há de convir comigo, é a questão do toque. Nossa, é horrível. Meu Deus, eu nunca entendi, Kelly, porque eu detestava que as pessoas tocam em mim. É. E tem pessoas que ficam tocando assim, né? Uhum, sim, tem Nossa, necessidade de encostar. eu não sei qual que é, se é oral, É do esquizoide. esquizoide. É do esquizoide. Meu Deus, e eu só me sinto bem sendo tocado por quem eu amo, ou Que quem eu você tenho, que eu permite. Eu Exato, detesto isso aí. exato. E eu vim descobrir, Agora, imagina, vamos mudar um pouquinho a cena. A mãe que tem um filho esquizoide em grande quantidade. Ela acha que o filho não ama ela. Porque ele não gosta de abraço, ele não gosta de muito toque, e ela sente, se ela for, tiver muito do caráter oral, então ela se sente sofrendo. E outra coisa, quem tem muito do traço esquizoide, ele também não consegue se expressar muito bem. Por quê? Ele é muito lógico, muito racional. Demonstrar muito sentimento para ele é desnecessário. Então, a mãe tem um filho, eu tô falando porque eu tenho, tá, gente? 2 filhos com muito esquizoide, e eu sofri muito com isso. E o meu filho mais velho, ele tem bastante do traço esquizoide, extremamente inteligente. E o que acontece com um filho muito inteligente? Ele é desafiador, ele faz perguntas e questionamentos que muitas vezes é interpretado como afronta pelos pais e acaba criando um clima em que ele se retrai mais ainda. Ele não consegue demonstrar muita emoção, então é considerado como uma pessoa fria e distante, e ele não gosta muito de abraço. Olha que vida difícil desta criança. quer ficar mais no seu canto pensando. Aí o pai e a mãe falam assim: você é antissocial, vai lá abraçar a visita, larga esse jogo. Gente, deixa eu te falar uma coisa: a criança que tem muito desse traço, ela tem uma habilidade muito grande de ligar pontos de entender tudo o que está acontecendo sem você ter que explicar muito. Então ela olha ali para aquela situação, ela já entendeu tudo. Tudo. E às vezes ela precisa ficar no canto dela porque ela já entendeu tanto que ouvir você falando que ela já sabe é chato. É chato. Você não tem paciência para conversa rasa. É maçante, é Maçante. óbvio. Exato. Ouvir história. Gente, história de lamentação para você é triste. A pessoa lá falando, porque minha vida é isso e aquilo, você já pensou assim, por que você não faz isso? Não é? E quanta gente pior que você olha pra fulano, pra Beltrano, pior, que tá dando nó em pingo d'água e você fica chorando. E isso para você é horrível. Então, às vezes, percebe que a pessoa que tem muito desse traço, ela sofre desde pequena. E ela vai crescendo dentro daquele mundo, e um mundo que já não entende ela. É verdade. Não entende. Fora da caixinha. Fora totalmente. Só que essas pessoas também são grandes cientistas. São as pessoas que têm capacidade de enxergar o que ninguém vê. De criar o que ninguém seria capaz, a maioria não conseguiria criar. Porque tem que ir além do óbvio para criar. Tem que ser além do que todo mundo está acostumado a ver para você criar, pegar uma coisa e testar. Quantas vezes Thomas Edison testou 10.000 vezes até que deu certo. E no final ele falou: o quê? Eu não errei 10.000 vezes, eu descobri 10.000 formas que não davam certo. Olha só. Por certo era esquizoide. Com certeza, com certeza. E não só ele, Einstein, todos os grandes. Ford, isso. Você pode ver que os traços que eu falei de você, eles têm no corpo. Então são pessoas que, como elas são muito mentais, elas conseguem enxergar o que a maioria não vê porque tá ocupado com o superficial. Vocês vão além. E assim, eu sou apaixonada, tá, pelas pessoas que têm muitos traços esquizoides. Por quê? Porque primeiro eu entendo a dor dessas pessoas. É muito difícil viver. Muito difícil viver num mundo em que a maioria julga, em vez de apoiar. E segundo que se eu pudesse dizer para cada um que você é um gênio, você é incrível, você é fantástico e nunca duvide disso, nossa, eu ficaria muito feliz. Porque, olha, você, por exemplo, você abriu um podcast, quantas pessoas você não está ajudando com isso? Porque não é só quem está aqui sendo entrevistado, é quem está assistindo e se identifica. Com certeza, vai chegar em vários locais que a gente não faz ideia. E essa é a minha meta. É trazer pessoas aqui, improvável, como eu e você,
para contar história, para ativar aquela ogiva que está dentro da pessoa e a pessoa não sabe. Então, essa integração digital que a gente vive hoje é maravilhoso. É poderoso. E eu vinha há anos pensando em criar o divã do Tony Madá, mas não sabia como criar, como fazer, e veio nas minhas mãos. Aquilo que você está procurando também está à sua procura. Sempre. Lei da atração. Então, quando veio, mesmo com a dificuldade que se apresentou, eu abracei. Porque eu falei, esse podcast no Divã do Tony Madá tem endereço certo. Vai impactar a vida, vai mudar pensamentos, vai dar diretriz e mostrar para as pessoas que qualquer um pode ter o seu podcast com assunto específico. E o assunto que a pessoa tem, que ele domina bem, os seus traços, ele fará da melhor forma possível. Assim como no meu livro, Quarentena da Paixão. Quem lê o meu livro fala assim, Tony, você deixa bem claro que qualquer um pode ser escritor, porque é uma linguagem simples. Simples, muito simples, porque eu achava que ser escritor era um bicho de sete cabeças, como a maioria acha, mas é difícil, mas não é impossível. Tá aqui uma prova do esquizoide. Pra você não é nada difícil. Você escreve um livro todos os dias no seu carro, fala. Exatamente, É ou não é? exatamente. Quando foi, você vê, na pandemia aconteceu essa história, e eu falava pra personagem do livro, falava pra ela assim, eu vejo nas minhas mãos um livro de capa dura, e eu vi assim, Kelly, exatamente assim, ó, com essas cores. Uhum. Primeiro nasceu na mente, Sim, primeiro. depois tem que ser. fisicamente. Então, Exato. eu louvo a Deus por essa expertise e habilidade, e se eu conseguir, você também consegue. E você, né, que muitas das vezes uma pessoa que viveu em orfanato, ou da forma que a Kelly está contando aqui, você tem traços de personalidades que devem ser trabalhados. Eu tenho certeza que através desse ensinamento da Kelly, você vai conseguir ter um norte na sua vida. Sim, e cada um tem o seu. E sabe o que é o mais gostoso? É que quando eu mostro pra pessoa qual que é o dela, ela se sente tão confortável. Por quê? Porque é o que ela mais gosta de fazer, sempre vai ser. E agora me fala, qual que é a maior chance de você ter sucesso? Naquilo que é difícil ou naquilo que é fácil pra você? Percebe? Sim. Então, se eu contar pra você, se eu contar pra aquela pessoa, pra outra, qual que é o maior poder que ela tem, ela vai executar aquilo com a coisa da forma mais fácil do mundo e é inevitável o sucesso. É inevitável. Espontâneo, É espontâneo. natural. E outra coisa, a partir do momento que agora você já sabe que você é uma pessoa extremamente intelectual, você é uma pessoa que liga pontos, não espere que todo mundo entenda o que você vai falar, porque nem todo mundo tem capacidade de entender. Que você tá tudo bem não gostar de toque. Tá tudo certo. Não é um defeito isso. E a partir desse momento que você entender e guardar essas informações e praticar a habilidade de apertar esse botãozinho, você vai fluir na vida. Por quê? Porque vai ser leve viver. E as pessoas gostam de quem? Pessoas que são elas mesmas. Então não tem como você não ficar milionário a partir do momento que você aceita seu padrão de funcionamento. É por isso que eu amo análise corporal. Entende? Eu lembro que quando fizeram a minha análise, que a pessoa falou assim: olha, você tem muito desse caractere gosta de palco. Eu pensei assim, nossa, eu posso dizer que eu gosto de palco agora? Porque minha mãe, a vida inteira, minhas pessoas na minha vida falavam assim: para de aparecer, menina. Para de querer aparecer, mas gente, não é querer aparecer, é natural. Como que são os traços da pessoa que tem muito do caráter rígido, que eu chamo de protagonista? Sabe aquela pessoa que quando engorda, engorda tudo? Quando emagrece, emagrece tudo? Pode engordar o tanto que for que a marca da cintura continua? Já viu? Sim. Isso é uma das características do rígido. Então, se você se identificou, palco é o seu melhor lugar. Fique tranquilo, queira aparecer. Aliás, nem precisa querer, você aparece de qualquer forma. Porque são pessoas que elas aprenderam que elas precisam de ganhar na competição. Então, o inconsciente dela já prepara ela. São pessoas extremamente competitivas. Ela compete com ela mesma. Adoro um jogo. Nossa, adoro um jogo. Se você quer fazer uma pessoa fazer uma coisa impossível, você pega uma pessoa que tem muito esse caractere e fala assim, duvido. Já viu gente assim? Desafiou, ele vai pra cima. Igual aquela série De Volta ao Futuro.
Que ele falava com sim. ele, como que falava com ele? Você não, como é que era a frase que dizia pra ele que ele ficava assim, hã? Ai, gente, depois se vocês lembrarem, vocês escrevem aqui embaixo, tá? Porque eu esqueci. Mas são pessoas que se você desafiou, aquela pessoa já está pronta para vencer. Com certeza. E você tem bastante desse caráter também. Você adora uma competição. Fala pra Sim, mim. sim, com certeza, Kelly. Voltando lá no início, conta pra gente como que você, a partir da infância, né, que você começou a fazer a leitura corporal, como que foi até você chegar na fase adulta e ingressar para esse caminho sublime a qual você desempenha tão bem hoje. Então, foram muitas aventuras, muitas coisas. Inclusive, minha primeira profissão foi técnica de enfermagem. Eu trabalhei muitos anos em hospital. Eu tive a oportunidade de trabalhar desde a maternidade, entregando o bebê para a família, né? O primeiro filho, às vezes, aquela família, a vida iniciando. Trabalhei no berçário também. Como fui para pronto-socorro na época da pandemia. E perdi muitos clientes, muitos pacientes naquela época. Então, eu acompanhei desde o nascimento até a morte. Então, eu peguei os dois lados, duas extremidades de quem trabalha no hospital. E essa me trouxe uma experiência muito grande, que é o meu objetivo hoje, tá? Eu tenho uma cena que me marcou muito, que um dos meus clientes, que estavam sempre por ali, ele estava muito chateado, chorando, e eu perguntei, você tá sentindo dor, tá se passando mal, tem algum problema? Ele falou, não, eu tô revoltado. Porque eu trabalhei a vida inteira para poder aposentar, mas ninguém me contou que trabalhar a vida inteira ia me fazer ficar doente. Olha só. Se tivessem me contado, eu não teria feito todas as horas extras que eu fiz. E hoje, meu plano de saúde não dá conta de pagar o que eu gasto. Eu então decidi que, olha, existem muitas pessoas ensinando a vencer doenças. Mas por que não impedir que as pessoas fiquem doentes? A partir do momento que você se aceita do jeito que você descobre que seu padrão de funcionamento não é um defeito, é uma qualidade, você começa a se aceitar. Se você se aceita, a transformação fisiológica também acompanha. Então você se torna uma pessoa mais feliz, mais saudável, mais aberta, a sua vida flui, você atrai coisas boas para você e afasta o que é ruim. Então, o meu trabalho, o principal objetivo é trazer para as pessoas saúde, antes mesmo que elas fiquem doentes. E quem tiver doente será ainda mais rápido. Se aceitar, Kelly, é qualidade de vida. É qualidade A de maioria vida. não se aceita, a maioria não se ama, a maioria está se perdendo nos outros, buscando no outro aquilo que ela deveria encontrar nela mesma. Na verdade, você sabe aquela pessoa que tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, têm sucesso na vida, mas não conseguem desfrutar do que têm. Entram no carro sentindo culpa. Não tem coragem, às vezes, nem de comprar o que ele pode comprar, porque sente culpa. Essa culpa vem porque aquela pessoa não consegue se valorizar. Não consegue olhar para si mesma e falar: não, eu posso, eu mereço, eu devo. E se a maioria dessas pessoas que sofrem esse tipo de sentimento, porque às vezes a gente acha que quem sofre é só quem não tem nada, né? Não, não. Quem tem muito também sofre muito. Mas entenda, você que de repente está ouvindo agora e tem muito, você é uma inspiração para quem está tentando chegar aí. Então mostre, use, compre, desfrute do que você pode, porque você vai inspirar muitos. Deixe o peso, porque o peso na verdade não acrescenta, só atrasa. Só subtrai. Quando você se aceita, você é mais feliz e a vida segue mais leve. Com certeza. Aí remete ao que eu falei em podcasts anteriores. Quem gosta do que faz, não trabalha, se diverte. Eu me divirto, viu? Eu adoro o que eu faço e tô muito feliz em ver seu sorriso. Tô muito feliz. Tenho certeza que você tá mais feliz com você agora, não está? Com certeza, querida. Quando a gente faz o que gosta, a gente fica radiante. Exato. É assim como você pode ver na minha expressão facial, a minha alegria, eu vejo na sua. Os seus olhos, eles são a janela da alma. Sim. Eu consigo ver pela minha expertise de esquizoide. Pela sua sensibilidade, com sensibilidade certeza. que eu tenho, eu consigo saber a veracidade Exato. das suas palavras. Então, você passou pela medicina, né? Pela enfermaria. Enfermagem, E
Como que foi para chegar na leitura corporal? Na época da pandemia, eu tive um burnout, que eu tive que enfrentar. Precisava, né? A gente sabe que a vida, tudo na vida tem utilidade. Sim, A utilidade de ter passado por isso era sair disso. Mas eu não ia conseguir sair sozinha. Então eu precisei de ficar doente pra sair. tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço, mas tudo bem. Eu passei, encontrei pessoas incríveis, encontrei um psiquiatra que cuidou de mim. E você sabe que psiquiatra geralmente é frio, né? Sim, menina. Nossa, que médico maravilhoso. Que pessoa incrível. Dr. Douglas Ozono, ele foi uma pessoa incrível na minha vida, me Humano. tratou. Nossa, humano? Ah, Não, não é só a humano. maioria parece ciborgue. Sim, eu passei por vários até chegar É, nele. E ele foi incrível comigo, me ajudou, me resgatou. Hoje eu sou analista dele também. Então, e até hoje nós temos contato, nós temos um relacionamento muito bacana. Ele é maravilhoso, esse médico. E depois que eu passei por isso, foi quando eu encontrei não sei se foi um podcast, não lembro o que foi, esse vídeo do Elton fazendo essa análise das pessoas, e eu descobri, falei, nossa, análise corporal, eu quero aprender isso. E hoje eu sou analista corporal. Hoje eu sei, eu precisava de passar por esse processo. Entende? Pra você ter uma ideia, quando eu entrei pra enfermagem, eu não tinha feito ainda meu segundo grau. Eu tinha parado de estudar, porque eu tinha parado para cuidar dos meus filhos. Então, parei de estudar. E por causa do desafio da enfermagem, né? Desafio, adoro. Uma pessoa falou assim: devia fazer enfermagem. Eu tirei o meu certificado de segundo grau pelo Enem. Aí eu fui lá, passei no Enem, consegui o meu certificado, fiz enfermagem. Então, foi um desafio. Concorda? Se não fosse sim, isso, eu não teria feito. com certeza. Entrei em enfermagem. Precisei de passar 8 anos lá dentro. Eu sabia que eu precisava de sair, mas eu não conseguia. Então algo teve que acontecer para que eu saísse. E hoje, como eu me senti bem por ter conseguido completar meus estudos, ter tido uma profissão, eu acho que se eu não tivesse falado tudo isso, eu não teria olhado para análise corporal e falado assim, eu quero. Eu ia dizer assim, não, quem sou eu? Olha só, Entende? o universo, Deus prepara tudo, né? E você vê, mesmo através de uma coisa ruim, a pandemia, né? Sim, Como diz o grande Napoleão Hill no seu livro Pensa em Riqueza, toda semente, todo mal traz em si uma semente de um equivalente benefício. eu sou uma prova disso. Qual é o seu hobby? O meu hobby é fazer isso aqui. Eu amo fazer isso aqui. Eu adoro contar para as pessoas como elas são incríveis. Adoro, sabe? Falar para as pessoas, porque como eu consigo saber quem você é pelo formato do seu corpo, eu não preciso que você me conte sua história. Eu viro para você e falo, olha, você é assim, 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 assim. Gente, eu amo fazer É isso. satisfatório, né? Nossa, é muito Ver as satisfatório. pessoas confirmar a sua revelação, a sua Sim, e a descoberta. pessoa se sentir Ah, feliz com ela mesma, sabe? e a ficha cair, né? Comportamentos que ela tinha, que ela se autodepreciava, e de repente se revela que aquilo é uma virtude, não um Sim. defeito. Isso pra mim é muito grandioso. Se eu passar o dia inteiro, mas eu costumo fazer rodas. Em que, igual nós fizemos quando nós nos conhecemos, lembra? Sim, sim. Aí, quem gostaria de saber? Eu falo pra um, falo pra outro. Gente, isso é muito gostoso. É muito bom. Se você pudesse dar um recado, uma mensagem para Kelly da infância, qual seria? Eu diria pra ela, assim, olha, seu caminho é incrível. Não se preocupe com o que você vai passar. E eu sei que ainda não terminou. Tem muita coisa que eu ainda vou fazer. A análise corporal, pra mim, eu sinto que o Elton levantou a bola pra eu cortar. Pra mim foi isso, sabe? Hoje ele está cuidando da teoria da permissão, que é algo que está ajudando muitas pessoas. A impressionante sabedoria daquele homem, né? Nossa, o Elton é de tirar o chapéu. Sabe quanto que ele tem de esquizoide? Ele tem mais de 40% de esquizoide. Ele é um crânio. E ele é uma pessoa que ele vai lá, faz, toma, tá feito. Próximo. Faz outro. Toma, tá feito. Então, a análise corporal, ele desenvolveu um mapa de caracteres. Você entende o que é isso? É uma ciência há mais de 100 anos sendo desenvolvida. Ele falou, desenvolveu um mapa de caracteres, entregou e falou, minha parte está feita. Impressionante, né? Capacidade de fazer e não se apegar. E ir pra próxima. E eu me sinto privilegiada porque eu estou vivendo um momento histórico de uma descoberta científica
entende? Tão poderosa. Eu falei para meu marido esse dia, eu falei, amor, você tem noção do que a gente está vivendo? A gente está vivendo um momento histórico em que o desenvolvimento pessoal ganhou um up muito grande e eu estou vivendo nela e eu faço parte dela. Gente, isso para mim é incrível. Que bacana, querida. Que pena que chegamos nos momentos finais do nosso podcast. A Kelly, você atende, né? Paciente já Sim, pelo seu Instagram? sim, eu tenho lá o meu link. Quem se interessar, por favor, me chame. Eu faço análise completa da pessoa para entender como o padrão de funcionamento dela inteiro é. Quais são seus superpoderes, como evitar as suas dores e principalmente apertar o botãozinho e acionar aquilo que a pessoa tem de mais incrível. Que bacana, querida. Foi uma honra recebê-la aqui no nosso podcast. O tempo foi muito pequeno. Você já fica com o convite de novamente estar aqui conosco para a gente conversar mais. Eu tenho certeza que os ouvintes, telespectadores, eles vão gostar de ouvir essas análises corporal. Um abraço a todos e até o próximo podcast.